Olá pessoal, então dando continuidade às nossas aulas, nós vamos falar sobre o papel da biotecnologia na indústria. Então o processo Weizmann, foi o primeiro processo fermentativo industrial desenvolvido em condições assépticas. Então no século XIX, invenções como a borracha natural impulsionaram então a indústria automotora, por exemplo o Goodyear, ele em 1839 descobriu que a vulcanização conferia maior elasticidade e resistência aos pneus. E Dunlop, em 1888, inventou os pneus. Não por acaso são duas marcas importantes de pneu hoje. A diminuição da oferta de borracha natural no Brasil e na Malásia levou ao aumento do preço e desencadeou uma corrida pela borracha sintética. Na Alemanha tentava sintetizar borracha a partir do butadieno, que é um derivado do petróleo. Já na Inglaterra, eles buscavam, então, a síntese através de moléculas precursores por fermentação. Então, o químico russo, chamado Weizmann, ele desenvolveu em 1914, na Universidade de Manchester, um processo fermentativo usando, então, o Clostridium acetobutírico para produzir butanol, que é precursor do butadieno, e acetona. Com a Primeira Guerra Mundial, a atenção da Inglaterra desviou-se para a produção de explosivos e pólvora, à base de nitrocelulose, cuja preparação se usa então a acetona como solvente. Como essa era sintetizada a partir do carbonato de cálcio, que era uma matéria-prima importada da Alemanha, a produção de acetona por via química se tornou inviável. E a Inglaterra começou então a buscar a via biotecnológica. Aí o Weizmann ele foi recrutado pelo Comitê de Munições e tendo cedido a patente do processo ao governo britânico, o Weizmann começou a produzir acetona por fermentação microbiana a partir do milho. Contudo, devido à guerra e à escassez de alimentos, o suplemento de carboidratos acabou e se tornou um fator limitante para a produção. Em 1916, os britânicos transferiram então a produção para uma destilaria em Toronto, no Canadá. Após a guerra, acetona e butanol continuaram a ser utilizados como solventes. Os caminhos da ciência, da tecnologia e da política se cruzaram mais uma vez. Weizmann foi escolhido o primeiro presidente do Estado de Israel. Um instituto de pesquisas científicas e tecnológicas fundados por Revolts em Israel leva o seu nome. E o processo Weizmann está ligado à história do século XX. Então, os objetivos dessa aula é demonstrar a importância da biotecnologia na indústria, falar brevemente sobre os principais processos e métodos utilizados e dar alguns exemplos de aplicações. Bom, a indústria química ela produz substâncias que atendem às necessidades de outras indústrias. Então, ela sintetiza os derivados petroquímicos básicos, como etileno, propileno, butadieno, e transformam então nos petroquímicos finais, como polietileno, polipropileno, policloreto de vinil, poliéster e óxido de etileno, que tem utilidade em várias indústrias, inclusive a indústria de plástico, Quase tudo que a gente consome hoje tem plástico. Convertendo então esses materiais em objetos de consumo como filme, plásticos, fibras e embalagens. As empresas devem responder às mudanças do mercado se ajustando às variações de preço da matéria-prima da energia. Para subsistir, a indústria deve desenvolver processos tecnológicos inovadores e rentáveis. E os processos descartáveis, eles poderão ser utilizados novamente quando a condição do mercado se tornar favorável. Então, por isso que é importante a gente estudar essas tecnologias que foram utilizadas no passado e como esse desenvolvimento ele ocorreu. Um exemplo típico é a evolução do mercado de acetona. Então, ela foi um subproduto da corrida da borracha sintética durante a Primeira Guerra Mundial. Depois passou, então, a ser um produto indispensável para a indústria de armamentos. E, uma vez concluído o conflito, ela reapareceu como solvente essencial na fabricação de verniz, por exemplo. Então, ela foi sendo reutilizada e sua produção foi sendo adaptada conforme a matéria-prima disponível na época e o seu objetivo final de produção. A indústria química do século XX ela se baseou no petróleo e seus derivados. Apesar da crise dos anos 70 ter chamado a atenção da sociedade sobre os riscos da dependência de um recurso não renovável, o petróleo ainda resulta competitivo.
A situação ela poderá mudar em meados do século XXI com a diminuição das reservas conhecidas e a necessidade de apelar à tecnologia de extração novas e caras. A gente já começa a ver, né, que as empresas automobilísticas, aí, várias, estão dando prazo aí até 2030, 2050 para não produzir mais veículos a combustão, né? Então, esse é um passo importante. A via biotecnológica ela está baseada na transformação da biomassa, que é um recurso barato e renovável. Para substituir a via química, deve-se desenvolver processos que possibilitem a obtenção de produtos, materiais e energia a um custo competitivo e com menor impacto ambiental. Isso ocorre na obtenção de numerosas moléculas de interesse industrial a partir de milho, óleos vegetais ou madeira. Produtos derivados de algumas matérias-primas renováveis. Então, a partir do setor do açúcar ou amido, nós podemos usar a cana, a beterraba, para produzir solventes, e o etanol, por exemplo. Óleos vegetais, como a canola, a soja, que usa como matéria-prima, vão ser úteis como surfactantes para sabões e detergentes, vão ter utilidades na indústria farmacêutica, e outros materiais. A madeira, para celulose, para a produção de papel. Então, todos esses itens aí usam a via biológica, que nada mais é que a transformação dessa matéria-prima, em um produto final que é importante para a indústria ou para o mercado consumidor. A biotecnologia industrial ela se fundamenta na microbiologia, nas fermentações e na biocatálise, recebendo o impacto da biotecnologia moderna, que entra com a genômica, a engenharia metabólica, a engenharia genética, que abre então perspectivas novas no melhoramento das linhagens microbianas e vegetais. Então vejam que ambos os mundos estão conectados. Quando você fala num processo industrial e você conseguir então melhorar esse processo industrial, como ele é utilizado em larga escala, qualquer melhoria de produção ela tem um reflexo direto para a indústria. Então, por isso que se estuda a genômica, então você pode melhorar essa produção geneticamente, ou buscando uma cepa mais eficiente, um gene mais eficiente, ou usando uma rota metabólica mais eficiente. Então, tudo isso faz parte da via biotecnológica. A produção de vitamina B2 e de cefalexina, que é um antimicrobiano, são dois exemplos de substituição da síntese química pela ação microbiana. A via biotecnológica ela sempre vai resultar vantajosa quando existir metabólitos intermediários entre o substrato inicial e o produto final, porque um agente biológico será capaz de realizar diretamente a sequência completa de reações. Então essa é a vantagem de você usar micro-organismo. Muitas vezes aquele subproduto do metabolismo do micro-organismo ele é útil, ele é importante para a empresa e faz parte do metabolismo dele. Então ele vai resultar em um metabólito primário, secundário, a gente já vai ver essa diferença e a gente vai explorar então essa via de metabolismo do micro-organismo. A utilização de organismos geneticamente modificados permite melhorar os processos produtivos e desenhar produtos novos. Linhagens industriais crescem em condições artificiais e não sobrevivem no ambiente. Então, se você pegar uma cepa que está adaptada na indústria e retornar ela para o ambiente, dificilmente ela ia conseguir sobreviver, porque ela não ia conseguir competir com os micro-organismos que estão adaptados lá, ela, nas condições industriais, quer dizer, ela trabalha numa temperatura ótima, num pH ótimo, em condições de nutrientes ótimas, então ela não consegue sobreviver no ambiente. A percepção pública nutre uma atitude neutra ou favorável em relação à biotecnologia industrial. Os produtos são utilizados como insumos para outras indústrias, assim tem pouca visibilidade. Utiliza-se matérias-primas renováveis e desenvolve então processos menos poluentes, com menor gasto de energia, tornando a imagem da indústria química menos poluidora. Por isso, a biotecnologia industrial é denominada biotecnologia. Alguns processos biotecnológicos geram substâncias em quantidades pequenas vendidas a um preço elevado, com alto valor agregado. Geralmente são metabólitos secundários, cuja produção ela demanda grandes investimentos, um nível tecnológico avançado e uma mão de obra altamente qualificada, o que a gente chama de química fina.
que envolve então produtos farmacêuticos, agrícolas, alguns aditivos alimentares, aminoácidos, vitaminas e enzimas. A via biotecnológica também se aplica a substâncias fabricadas em grandes quantidades, em processos que demandam investimentos menores e operações mais simples, né? Esses produtos de valor agregado intermediário são os metabólitos primários, né? Envolvem solventes, ácidos orgânicos e polímeros. O exemplo são os biocombustíveis líquidos, né? Etanol, biodiesel ou gasosos com biogás, que são produzidos então em grande quantidade com baixo valor agregado. Então, esses metabólitos primários, né, eles vão ser produzidos, então, diretamente, né, durante o metabolismo do micro-organismo, vão ser produzidos em grandes quantidades e vão ser mais fáceis de purificação, né, em comparação, por exemplo, aos metabólitos secundários, né, que são moléculas, né, que são mais específicas e exigem, então, né, um nível de purificação maior, são produzidas em menor quantidade, mas em contrapartida, o custo desses produtos, né, o valor agregado desses produtos é maior, compensando então esse maior custo de produção. Então, alguns exemplos. Então, os ácidos orgânicos, como o ácido cítrico, ele é produzido por Aspergillus niger, ele é importante na indústria de alimento, né, para a indústria, né, da beleza e para a indústria farmacêutica. O vinagre ele pode ser produzido também, né, por ação bacteriana. E esse ácido acético, né, ele é precursor de várias moléculas intermediárias e pode ser utilizado então em diferentes, né, para diferentes fins da indústria. Né? Também se usa como solvente na produção de plástico, borracha, goma e na indústria farmacêutica como acidificante. O ácido lático, né, ele pode ser obtido por fermentação bacteriana a partir dos lactobacilos ou fúngicas, como o Rhizopus oryzae. E também é um importante insumo para a indústria de alimentos, fármacos e cosmética. Também são utilizados como monômero na síntese de ácido polilático, que é um polímero biodegradável que pode ser usado para a produção de embalagens plásticas, por exemplo. O ácido succínico ele tem aplicações em várias indústrias, na produção de plástico, de materiais para a indústria e agricultura. Os aminoácidos são destinados à nutrição humana, rações animais e também para a indústria farmacêutica e cosméticas, né? O método produtivo mais antigo é a extração por hidrólise de proteína, mas ele tem uma limitação aí, principalmente a disponibilidade de matéria-prima. Então, a via biotecnológica ela é muito útil, né, através da síntese, né, a fermentação e a biocatálise desses aminoácidos. Então, eles podem ser produzidos pela via fermentativa através do Corynebacterium glutamínico, que produz o ácido glutâmico, a Escherichia coli, a Pseudomonas dacunhae, o ácido aspartico, a fenilalanina, né, a L-cisteína, né, o aditivo em alimentos, a L-treonina para rações animais e outros que são importantes para a indústria farmacêutica. Já os polissacarídicos, né, de origem microbiana, eles substituem os espessantes e gelificantes extraídos de algas marinhas. Um exemplo é a goma xantana, produzida pela bactéria Xanthomonas campestre, que é utilizada, né, em molhos, produtos, geleias. Então, muitas vezes você pega lá um produto no supermercado, você vai ler a composição, está escrito lá, goma xantana. Ou simplesmente aparece a palavra lá, contém espessante, por exemplo. Suas propriedades espessantes são também utilizadas na recuperação. Dextranas são obtidas por via fermentativa a partir de diversos micro-organismos. As de alto peso molecular se empregam como espessante na indústria de alimentos e as de baixo peso molecular se usam, né, como plasma sanguíneo artificial para melhorar o fluxo sanguíneo em caso de traumatismo ou cirurgias. As vitaminas, como a vitamina B2, a vitamina C, a B12, né, elas são também obtidas pela via fermentativa, né, a vitamina A, como, né, o beta-caroteno, ele é sintetizado pela alga Dulaliella bardaville, né, em água salobra, então esse é um exemplo. Enzimas também são produzidas pela via biotecnológica, né, então as amilases são importantes, né, para a produção de cerveja, a papaina, né, a fixina do figo, a bromelina do abacaxi, a pepsina do estômago, a pancreatina, a renina, né, que era extraída do rumo de bezerros, né, e depois
essas enzimas, então, elas foram substituídas, né, esses processos de produção dessas enzimas foi substituído por processos fermentativos, biotecnológicos. E outra coisa importante em relação às enzimas é que dependendo da onde, né, da fonte que vem essa enzima, ela pode apresentar diferentes características, como né, temperatura e pH diferente. E isso pode ser útil dependendo do processo que eu estou desenvolvendo na indústria. Então, por exemplo, a lactase em bactérias, ela funciona a temperatura ótima de 40 graus e o pH ácido. Em leveduras, ela já funciona a temperatura de 37 graus e um pH neutro. Em fungo, eu vou obter uma lactase que funciona numa temperatura maior e num pH, né, quase neutro, pH levemente ácido. Então, o tipo de enzima vai estar relacionado com o tipo de processo. Né? Então, por isso que é importante fazer trabalhos de prospecção de novas enzimas, né, para descobrir enzimas que ajam em temperaturas, em condições diferentes e ter essas opções de escolha. As enzimas, mais de 60% da produção industrial atual de enzimas provém da biotecnologia moderna, ou seja, são produzidas a partir da via biotecnológica usando micro-organismos. Os custos, né, dependem das etapas posteriores à fermentação, né, você tem que separar, purificar essas enzimas. As mais baratas são as que são extracelulares, que eles são produzidas e já jogadas para fora. E as mais caras são aquelas que ficam, né, dentro da célula e você tem que fazer um trabalho maior de purificação. São insumos para outras indústrias, especialmente de alimentos e bebidas, rações, detergentes, análise farmacêuticas. Os biopolímeros, eles abrangem dois tipos de polímeros, né, os que são sintetizados pelos seres vivos e os que resultam da polimeração de uma molécula básica, como o ácido lático. Então, por exemplo, o polilactato, que é o PLA, ele é um poliéster obtido por polimerização do ácido lático resultante da fermentação. Ele pode ser usado no recheio de almofadas, de edredom, revestimento de filmes, material de embalagem, carro, né? E esses polímeros sintetizados por micro-organismos, como os PHAs, também são utilizados em embalagem e cada vez vem sendo mais utilizados, né? Então tem várias empresas que produzem então esses polímeros por fermentação bacteriana e usam então para diferentes fins, inclusive na produção de bioplástico, né, que são polímeros biodegradáveis, né, sintetizados a partir de uma molécula de origem petroquímica com poliésteres sintéticos, então eles degradam mais rapidamente. Bom, agora falando sobre os biocombustíveis, né, então 50% da energia consumida no mundo é retirada de combustíveis fósseis, na verdade esse percentual vem diminuindo, né, e a gente está indo para fontes alternativas, né, que buscam então biomassas ou energia renovável, né, como energia solar. A combustão é a forma mais simples de liberar então a biomassa. A tecnologia atual, né, nos oferece combustíveis eficientes por fermentação da biomassa, como etanol e biogás. A obtenção do biodiesel por transformação química de óleos vegetais e a produção de hidrogênio a partir de água, utilizando a capacidade fotossintética das microalgas. A grande vantagem da biomassa é que ela libera uma quantidade de CO2 igual que absorveu durante o seu crescimento. Então, quando você vai usar a cana para produzir etanol, por exemplo, embora ela tenha consumido, né, CO2, né, porque você teve que usar o trator para arar o solo, para fazer o plantio, né, então tudo isso queimou o CO2, mas ela, né, durante o crescimento da cana, ela captou esse CO2, né, do ar e transformou então essa biomassa, né, ela foi absorvida, esse CO2, né, ele foi absorvido durante o crescimento. Então tem um impacto zero, né, ou negativo, né, na produção. Os biocombustíveis substituem a gasolina parcial totalmente, né? É interessante que um dos primeiros automóveis, né, desenvolvido por Henry Ford funcionava etanol de milho. E os motores de Rudolph Diesel, né, com óleo de amendoim. Com petróleo barato, passou-se a utilizar gasolina e óleo diesel, mas o aumento dos preços na década de 70 trouxe a necessidade de substituir o petróleo por etanol e biodiesel. O principal biocombustível líquido para transporte é o etanol, né? A maior parte da produção está concentrada no Brasil, nos Estados Unidos, outros países também produzem. 1 litro de etanol fornece menos energia que 1 litro de gasolina, mas ele tem uma maior octanagem, né, que melhora o desempenho nas misturas de etanol e gasolina.
Mas até que ponto o etanol será capaz de substituir a gasolina depende da tecnologia disponível, processo produtivo, preço do petróleo e vontade política de cada país. Então a gente está vendo, por exemplo, um aumento do preço da gasolina, né? Então, o uso do milho ou da soja para a produção de biocombustíveis levanta forte controvérsia porque redunda, né, no aumento dos preços dos alimentos, penalizando os setores mais pobres da população. Também preocupa, né, a expansão de cultivos agroindustriais, favorecendo o desmatamento e afetando a biodiversidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então aqui no Brasil a principal fonte, né, a biomassa sacarina a partir da cana-de-açúcar, ela é mais prática, né? Ela não precisa dessas hidrólises aqui para a produção de etanol. O etanol ele é produzido então, né, por via fermentativa de leveduras, né, sobre a cana-de-açúcar. Aqui no Brasil, outros lugares usam beterraba ou sorgo. Então, após a colheita, né, a cana é transportada até a usina, triturada e o cana é separado do bagaço. Esse é utilizado como combustível, gera calor e eletricidade para o próprio estabelecimento. O caldo, né, é utilizado para a produção de açúcar e de etanol. O melaço, que é um subproduto da produção de açúcar, é reincorporado ao processo produtivo de sacarose ou misturado ao caldo de cana para obtenção de etanol. Antes da fermentação do caldo, se acrescenta nutrientes e antissépticos, regula a temperatura e o pH. O processo fermentativo ocorre nas dornas, que são bioreatores pelas leveduras. A condução do procedimento contínua ou descontínua depende do estabelecimento, assim como a automação dos equipamentos. Após a fermentação, recupera-se então as leveduras para reuso ou para a produção de ração. Da destilação do vinho, que é um derivado, né, se obtém então flegma, um líquido com álcool em maior concentração, e um resíduo denominado vinhaço ou vinhoto, que deve ser tratado antes de ser despejado no ambiente. A retificação, isso é, a eliminação das impurezas do flegma, gera o álcool hidratado, que é convertido em álcool anidro por desidratação. A substituição da gasolina ela vem ocorrendo, né, não só de forma direta, mas também como um maior percentual, né, de álcool, né, na gasolina. Hoje, todos os carros no Brasil praticamente são flex, né? Então a gente vem tendo essa substituição. Aqui no Brasil a gente produz então o álcool, né, o etanol a partir, né, da cana-de-açúcar. Em outros países se usa, na União Europeia, a beterraba e nos Estados Unidos o milho. Só que essas matérias-primas elas demandam um tratamento enzimático, que é essa clarificação antes da fermentação, o que é dispensado pela cana-de-açúcar. O aumento do preço do petróleo, né, durante a crise da década de 70 mostrou a necessidade de outras fontes para a substituição da gasolina. No Brasil foi criado então o programa Proálcool, né, o Programa Nacional do Álcool. Mas a queda do preço do petróleo em 89, o problema no Proálcool provocaram uma crise. Mas ele foi reativado em 1990 e deixou de receber partes, né, de subsídio do governo. No Brasil, mais de 11 milhões de carros são movidos com álcool hidratado, álcool anidro, que é adicionado à gasolina. Hoje está em 25%. A introdução em 2003 da tecnologia Flex Fuel, né, que permite abastecer os carros tanto com gasolina como álcool hidratado, deixa o consumidor a possibilidade de escolher, né, combustível em função das considerações econômicas e ambientais, principalmente, né, econômico. O uso de etanol é vantajoso se o litro custar até 70% do valor do litro da gasolina. Isso geralmente acontece só em regiões produtoras, né, do etanol, como no estado de São Paulo e outros estados. Não é vantajoso ainda abastecer o carro só com etanol. Além do etanol, o complexo industrial com mais de 400 indústrias consolidadas fabricam, né, um aglomerado, ração animal, adubo e celulose. Variedades de cana-de-açúcar com diferentes períodos de desenvolvimento e o plantio sequencial diminui as flutuações na oferta de matéria-prima. E o projeto Genoma da Cana vem melhorando, então, né, as variedades com maior teor de açúcar, resistência a pragas e resistência à seca. E também, né, o desenvolvimento de leveduras tolerantes a álcool e com floculação. Bom, além do etanol, nós temos também o biogás, que ele pode ser produzido então, em condições aeróbicas, né, a digestão microbiana da matéria orgânica produz água e CO2, em condições anaeróbicas forma então o produto final, que é o metano. Nos pântanos e sepulcro, o gás formado gera combustão espontânea, que são chamadas luzes de cemitério. Em condições controladas de um aterro sanitário ou de um bioreator,
o gás acumulado poderá ser utilizado como combustível. Então a gente pode produzir ele a partir de resíduos orgânicos que vai ser convertido então através da ação microbiana. A biodigestão se desenvolve sobre resíduos rurais, então a gente tem biodigestores instalados em propriedades rurais, agroindústrias, então a vinhaça que sai lá do subproduto do etanol, da produção de etanol, efluentes da indústria de laticínios, de matadouros, e outros podem ser utilizados. A matéria-prima se coloca no biodigestor em anaerobiose, a um pH neutro, evitando-se a presença de substâncias dissolventes ou inseticidas, que vão interferir no processo. A temperatura ela varia no biodigestor para a multiplicação de bactérias mesóficas, 35 graus, ou termófilas, 55 graus, que vão processar essa matéria-prima durante um período de 15 a 30 ou de 12 a 14 dias, dependendo da temperatura. Com as termófilas se libera mais biogás, mas requer maior consumo de energia e um monitoramento cuidadoso, porque essas bactérias não suportam bem variações de temperatura. O processo pode ser contínuo ou descontínuo e com vários modelos alimentadores. O biogás ele pode ser usado em fogões, lampiões ou aquecedores para geração de energia elétrica e o acionamento de motores de veículos. Da biodigestão restam dois resíduos, o material sólido fibroso, que uma vez compostado e prensado se usa como solo artificial para cultivo de plantas ou para melhorar a qualidade do solo. E outro é o fluente líquido, que se aproveita como adubo. Então aqui está um organograma da produção do biogás. Você vai utilizar diferentes matérias-primas, esse material vai ser decomposto até a formação do biogás. A utilização do biogás, ele pode ser então substituir o gás de cozinha, inclusive ele tem um poder calorífico maior que o gás de cozinha, é menor que o gás natural, mas é maior que o gás de cozinha, então ele pode ser muito bem utilizado. A primeira fábrica de biogás ela começou a funcionar em Mumbai, na Índia, em 1859, e em 1908 a Índia já contava com 150 mil biodigestores. A digestão anaeróbica é um processo de biotecnologia adequado a pequenas cidades e comunidades rurais, mas pode ser uma tecnologia moderna visando a produção de calor na cidade. A China ela já conta, em 1995, ela já contava com mais de 5 milhões de pequenos biodigestores. E a Dinamarca é a líder mundial na produção de biogás. Bom, além do etanol, do biogás, nós temos também o biocombustível. Então, é um combustível composto por éteres, produzidos por reação química de transesterificação entre óleos vegetais e o álcool na presença de um catalisador enzimático. O biodiesel, ele pode ser um subproduto, o seu glicerol, ele pode ser aproveitado nas indústrias de alimentos e comércio, e o biodiesel ele fornece entre 88% e 95% da energia do diesel. E quando misturado com o diesel convencional, seja num percentual de 1 a 20%, ele aumenta a qualidade. Se eu não me engano, hoje esse percentual está em 10%, diminuindo a emissão de partículas poluentes e gases tóxicos. A produção de biodiesel está localizada principalmente na União Europeia, Estados Unidos, China, Indonésia e Malásia. Matéria-prima pode-se usar soja, canola, o girassol, óleo de dendê, mamona e outros. O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel estimula a produção, desde 2010 vem sendo adicionado então 5% e se quer chegar até um índice de 20% até 2020. Se eu não me engano, esse índice está hoje em 10%, pessoal. Diferente do etanol da cana, o sistema é carbonegativo, devido à energia necessária para adubação e irrigação da terra, a movimentação da maquinaria agrícola e o armazenamento e transporte da matéria-prima. Então, ele não tem o mesmo rendimento que o etanol, então por isso que ele é carbono negativo, diferente do etanol. Do ponto de vista energético, os sistemas produtivos mais eficientes seriam os associados a complexos industriais, como soja, milho, embora apresente o grave problema de desviar a produção de energia da produção de alimentos e Bom, perspectivas. Em relação ao biodiesel, há bastante expectativa no uso de álcools para a produção de hidrocarbonetos, triacilglicerídeos, porque permitiriam dedicar terras férteis e água doce à produção de alimentos. A adição de bioquerosene ao querosene diminuiria o custo do combustível de aviação. Em outra linha, que é a biologia sintética, se modifica então o metabolismo da levedura para a produção de moléculas para a energia, biodiesel e química.
Bom, essa foi a aula de hoje. Seguem as sugestões de leitura, né? Então vocês podem ver lá a versão desse livro de biotecnologia. Essa aula foi extraída de lá, né? Nós já temos aí, né, um novo, né, a edição 2 de 2016. Vocês podem ler o capítulo, né, referente a essa aula. Eu gostaria de agradecer a atenção e até a nossa próxima aula.